Bom dia, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A Bíblia Sagrada é um livro de ensinamentos, de sabedoria, de adoração, de louvor, de culto, de entendimento, de mistérios, de revelações, de salvação, do encaminhamento à vida eterna, enfim, é o livro da Palavra de Deus. Existem vários versículos na Bíblia Sagrada cujos entendimentos estão na sabedoria de Deus oculta em mistério, desde antes da formação dos séculos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz: Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Deus criou o sexo ou o sexo foi gerado pelo pecado? Vejamos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vocês já imaginaram um homem com a imagem e semelhança ao nosso Deus? Não podemos imaginar como ele seria, porque esta sabedoria está oculta em mistério. Adão era fisicamente imagem e semelhança de Deus, e Eva, consequentemente, criada a partir da costela de Adão, seria também fisicamente imagem e semelhança de Deus. Se Adão e Eva eram imagem e semelhança de Deus, eles não teriam órgãos genitais, porque se tivessem órgãos genitais, eles não seriam imagem e semelhança de Deus, que é um espírito, e espírito não tem sexo. Concordam comigo ou não? Então, como Adão, sendo homem e macho, e Eva, sendo mulher e fêmea, poderiam gerar filhos, já que eles não possuíam órgãos genitais, porque se tivessem, não seriam semelhantes a Deus. Aí está a sabedoria de Deus oculta em mistério. Não sabemos como. Existem plantas masculinas e plantas femininas que se reproduzem por frutificação, que é um tipo de reprodução assexuada, isto é, sem sexo. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos. Falando Deus sobre a frutificação de amor, alegria, felicidade, paz, bondade, fidelidade, longanimidade e etc. Teriam os termos homem e macho, mulher e fêmea outro sentido antes do pecado? Possivelmente que sim. Mas, por outro lado, sabemos que a mulher de Caim veio ao mundo e não nasceu de mulher, porque Eva era a única mulher natural na terra. Sabemos também que os gigantes, que eram os filhos de Deus caídos, também vieram ao mundo e não nasceram de mulher. E também os filhos de Deus, que tiveram filhos com as filhas dos homens, também vieram ao mundo e não nasceram de mulher. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 7, versículo 3, sobre Melquisedeque, que veio ao mundo e não nasceu de mulher. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Veja o que está escrito em Jó, capítulo 14,
versículo 1. Jó, capítulo 14, versículo 1. Jó, capítulo 14, versículo 1. Que diz: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação, subentendendo-se que haveria outra maneira do homem nascer na terra, sem ser pela mulher, antes do pecado. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Se Deus criou o sexo, por que seria bom que o homem não tocasse mulher? Porque o sexo foi gerado pelo pecado. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Se Deus criou o sexo, por que os homens que não são virgens estão contaminados com mulheres? Não é a mulher que contamina o homem, nem o homem que contamina a mulher, e sim o sexo que contamina espiritualmente a ambos. Mas para nos isentar do pecado da prostituição, que cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido. Sou casado, tenho 2 filhos, 3 netos, sou feliz, consigo compreender isso. Eu espero que vocês compreendam também. Somos filhos de Deus, mas estamos aqui na terra de passagem, como filhos do homem, condicionados ao pecado e à misericórdia de Deus. Jesus veio ao mundo como homem, por isso nasceu de mulher, porém, uma mulher virgem, não por ato sexual. Viveu 33 anos e morreu virgem. Satanás se utiliza do sexo para corromper homens e mulheres através da prostituição. Foi assim antes do dilúvio, foi assim em Sodoma e Gomorra, foi assim no Império Romano e em outras civilizações. E é assim até os dias de hoje, manifestando sempre a ira do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 5. Gênesis capítulo 2, versículo 5. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Eles não se envergonharam porque eles ainda não tinham pecado e ainda estavam na imagem e semelhança de Deus. E a nudez da natureza espiritual não existe. Gênesis capítulo 3, versículo 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Adão e Eva já estavam com a natureza humana corrompida, e já com a semelhança carnal e animal, gerada pelo pecado, e com a vergonha da nudez humana apresentada. No momento em que comeram o fruto proibido, deixaram de ter imagem e semelhança de Deus, e passaram a ter imagem e semelhança animal, surgindo assim o sexo humano, carnal e animal. O plano de Deus para o homem tinha acabado de ser desfeito. Tudo que Deus tinha planejado para o homem havia terminado ali. Finalizando, quero dizer a vocês que os cientistas influenciados pela sabedoria terrena, que é mundana, animal e diabólica, Tiago, capítulo 3, versículo 15, insistem em afirmar que o homem é descendente de uma espécie de primata ancestral
comum ao homem e ao macaco. Mas nós, tementes a Deus, sabemos que somos descendentes de Adão e Eva. Eles também afirmam que a Terra tem milhões de anos. Mas a palavra de Deus diz que a Terra foi criada em 6 dias. Os cientistas afirmam também que os dinossauros viveram milhões de anos. Mas a palavra de Deus diz que eles foram criados no 6º dia da criação, com os nomes de bestas, feras e répteis. A palavra dinossauro só surgiu no ano de 1841, criada por um paleontólogo inglês. Os dinossauros foram extintos no dilúvio, como todos os seres viventes, com exceção de algumas espécies de mamíferos, que por misericórdia de Deus sobreviveram ao dilúvio, porque antes do dilúvio não existiam animais mamíferos no mar. Esses animais, através de gerações seculares, sofreram metamorfose e se adaptaram a viver no mar, parcialmente como as focas ou totalmente como as baleias. Os animais mamíferos são animais terrestres, criados por Deus para viverem na terra. Por isso, são quadrúpedes, com exceção do morcego e de primatas. Os animais mamíferos que hoje vivem no mar não foram criados por Deus do jeito como estão hoje. Seus ancestrais originais viviam na terra. Assista nesse canal a outros vídeos e revelações de Deus, como revelando a nossa verdadeira origem espiritual, revelando mistérios, parte 1, parte 2, o dilúvio, Babel, a origem das raças e nações, gigantes, os filhos de Deus caídos, revelando verdadeiramente quem era o rei de Caim e outros vídeos da revelação de Deus. Compartilhem a palavra do Senhor, deem um like para Jesus e se inscrevam nesse canal, que é um canal usado por Deus. Por hoje é só. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos e até a próxima.